Hoje estaremos estudando o capítulo 9, é a continuação das trombetas. Nós estudamos as quatro primeiras, hoje vamos da quinta e a sexta, a segunda parte dessa. Senhor nosso Deus, nós te louvamos, adoramos o teu nome nesta noite, Pai querido, nesse momento de aprender a tua palavra. Pedimos, Senhor, a tua unção, a tua graça, que o Senhor venha sobre as nossas vidas, derramando sobre o nosso entendimento, nosso intelecto, dando-nos a capacidade de entender os mistérios da tua palavra, Pai. Em nome de Jesus, que o teu Santo Espírito esteja sobre as nossas vidas, o Espírito de sabedoria, de inteligência, Espírito de conselho, Espírito de fortaleza, Espírito de conhecimento e de temor do Senhor, esteja sobre as nossas vidas. Visita todos aqueles que estão participando desse estudo, daqueles que irão ouvir esse estudo, Pai querido, que a tua graça seja derramada sobre cada um, sobre cada lar representado, Pai. Nós oramos, crendo, Pai, que o Senhor mais uma vez está conosco e mais uma vez o Santo Professor, Espírito Santo, estará nos abrindo o nosso intelecto, abrindo as Escrituras para compreender os teus mistérios, Pai. Em nome de Jesus, oramos. Amém. Amém. Então, você já está com a sua Bíblia aberta aí, Apocalipse capítulo 9. Vamos iniciar a partir do... Nós vimos na aula passada as quatro, a primeira, a segunda, a terceira e a quarta trombeta. E no versículo 13 do capítulo 8, foi anunciado, né, pelo anjo que voava pelo meio do céu, anunciando os 3 ais que viriam sobre o povo. Essas quatro primeiras trombetas foi o juízo de Deus derramado sobre a natureza. Primeiro a terra, né, depois o mar, depois a terceira sobre os rios, nas fontes das águas. E assim nós entendemos que não foi diretamente ao homem, porém o homem foi afetado porque tocou na natureza, toca na plantação, toca em toda, né? Aí acarreta todo tipo de males sobre o homem, né? Porque não há alimento, perde tudo. E na quarta trombeta nós vimos que o sol foi ferido, né? Escureceu a terça parte. Nessas trombetas nós estamos vendo que é a terça parte que é atingido, né? A terça parte de tudo aquilo que dos juízos de Deus está sendo enviado sobre a terra. Então eu vou ler só o versículo, capítulo 8, versículo 13, que vai dar o início aos ais, né, de Deus, que diz assim: e olhei e ouvi um anjo voar pelo meio do céu, dizendo com grande voz: ai, ai, ai dos que habitam sobre a terra, por causa das outras vozes das trombetas dos 3 anjos que hão de ainda tocar. Então nós vimos que agora nós vamos hoje estudar na quinta trombeta o primeiro ai, e na sexta trombeta o segundo ai. E na sétima trombeta, nos dias da sétima trombeta, vai ser o terceiro ai. Vamos iniciar a leitura. Capítulo 9 do livro de Apocalipse diz assim: e o quinto anjo tocou a trombeta e vi uma estrela que do céu caiu na terra, e foi-lhe dado a chave do poço do abismo. E abriu o poço do abismo, e subiu fumaça do poço, como a fumaça de uma grande fornalha, e com a fumaça do poço escureceu-se o sol e o ar. E da fumaça vieram gafanhotos sobre a terra, e foi-lhe dado poder como o poder que tem os escorpiões da terra. E foi-lhe dito que não fizesse dano à erva da terra, e nem a verdura alguma, nem árvore alguma, mas somente aos homens que não têm na testa o sinal de Deus. Somente os homens que não têm na testa o sinal de Deus. Então, aqui nós falamos muito na aula passada que aqueles assinalados, dos 144 mil, mais todos aqueles que vão confessar o Senhor Jesus Cristo nesse período
de grande juízo sobre a terra, eles estarão livres dos juízos de Deus, mas não estarão livres da perseguição do anticristo e nem estarão livres das consequências que estão ocorrendo sobre o mundo, sobre a terra, né? Como nós vimos, estamos nas trombetas, a gente lembra muito o Egito, tanto a própria Bíblia cita muito o exemplo das pragas do Egito. Deus livrou aquele povo do juízo que estava descendo sobre o juízo, das 10 pragas, porém eles não ficaram livres da perseguição de Faraó nem dos seus, né? E aqui não é diferente. Agora aqui nós vamos iniciar no versículo 1, que diz: o quinto anjo tocou a sua trombeta e vi uma estrela que do céu caiu na terra. Que estrela é essa? E essa estrela foi-lhe dado a chave do poço do abismo. Nós vamos falar sobre essa estrela. Há alguns que compreendem, até eu já tive também a tendência de acreditar que era o próprio Satanás, mas aqui nós vamos ver, no decorrer desse estudo, que a própria Bíblia vai explicar, a própria Bíblia. Essa estrela, que nós sabemos que estrela muitas vezes se refere ao próprio anjo, se refere a homens. Lembra lá nas cartas do Apocalipse, quando falava que as 7 estrelas se referia aos 7 anjos de cada das 7 igrejas. Esses anjos nós interpretamos como sendo os líderes da igreja, até porque se as cartas estavam sendo escritas para a igreja, o Apocalipse estava sendo escrito para as 7 igrejas, anjos não tem necessidade que o João escrevesse uma carta para eles, né? Não tem necessidade. Então entendemos claramente que esses anjos significa mensageiros, são os líderes da cada igreja. Então, a gente vê pela própria escritura que quando se refere à estrela, pode se referir tanto a anjos de verdade, como pode se referir a homens. Também nós temos o exemplo lá de José, né, como teve aquele sonho, ele teve um sonho dos feixes, que os seus irmãos, o feixe dele se levantava e os feixes dos irmãos se encurvava a ele, né, se curvando. Depois ele teve um outro sonho com os mesmos feixes, né, que está lá em Gênesis 37, que o sol, a lua e as estrelas se curvavam diante do feixe dele, ou do molho dele, né, Então, o próprio pai interpretou o sonho e falou assim: mas como vai ser isso? Eu e a sua mãe e os seus irmãos vão se encurvar a ele? Então, eles entenderam e ficaram aquele questionamento. Mas Jacó guardou no coração. E, literalmente, isso aconteceu. Quando ele assumiu o governo do Egito, houve aquela grande fome, os irmãos se prostraram diante dele, né? Então, José ficou realmente eles se curvavam diante dele, que ele ficou no cargo de liderança, no segundo homem do Egito, né? Então, nós entendemos que estrela muitas vezes se refere a homens, muitas vezes se refere a exércitos, até mesmo, né, a anjos. Aqui, nesse caso, é um anjo, que nós estamos vendo na terceira trombeta, no terceiro anjo que tocou a trombeta, nós vimos que caiu do céu uma grande estrela ardendo como fogo, como tocha. Então também está falando que caiu do céu sobre a fonte dos rios e das árvores. Então está falando de que uma estrela caiu. Aqui novamente, essa estrela aqui é um anjo que recebe de Deus a autoridade, a chave do poço do abismo. Esse anjo, ele porque quem interpreta na condição de ser Satanás aqui, que abre o poço do abismo, porque quando o Senhor Jesus morreu e desceu às profundezas, ele tomou a chave da morte e do inferno. Então, Satanás não tem autoridade, ele sim tem legalidade de reinar. Nesse momento, principalmente, ele vai reinar literalmente 7 anos, né? Ele tem legalidade de reinar, mas nós estamos vendo no decorrer desse estudo que o comando, a autoridade de tudo que está acontecendo sobre a terra vem do céu. O comando está no céu. Tanto que essa estrela, esse anjo, né, chamado aqui de estrela, que caiu na terra e foi-lhe dado a chave do poço do abismo. Só para a gente confirmar essa tese, que é um anjo, que literalmente, que eu creio fielmente,
que é um anjo enviado de Deus que desceu, caiu na terra para e recebeu a autoridade, a chave, recebeu a chave do poço do abismo. Nós vamos falar sobre o poço do abismo agorinha. Lá no capítulo 20 de Apocalipse, versículo 1, diz assim: e vi descer do céu um anjo que tinha a chave do abismo e uma grande cadeia na sua mão. O que é esse anjo aqui? É o anjo com a autoridade de prender Satanás por 1000 anos na ocasião do milênio, né? Nós vamos ver ele na frente que ele prendeu o dragão, a antiga serpente, que é o diabo e Satanás, e amarrou por 1000 anos. Então veja que esse anjo aqui, ele desceu do céu e ele tinha na mão a chave do poço do abismo. Então, aqui já estamos confirmando que aqui no versículo 1, é um anjo enviado de Deus que recebe a chave para abrir o poço do abismo. O que tem nesse poço do abismo? No versículo 2, e abriu o poço do abismo, subiu fumaça do poço, como fumaça de uma grande fornalha, e com a fumaça do poço escureceu-se o sol e o ar. Então veja que a fumaça que saiu desse poço, ele escureceu todo o céu e o ar ficou contaminado com essa fumaça. Nós entendemos que essa fumaça também veio que os gafanhotos infernais. Esses gafanhotos, versículo 3, e a fumaça vieram gafanhotos sobre a terra, e foi-lhe dado poder como o poder de quem tem os escorpiões da terra. Esse poço do abismo, ele está fechado desde a queda de Lúcifer. Ele está fechado. Existe anjos, nós vamos até confirmar essa palavra aqui em Judas. Você tem aí a sua Bíblia, só volta um pouquinho, está bem próximo aqui do Apocalipse, o livro encostado no Apocalipse. Judas só tem um capítulo, nós vamos ler o versículo 6, que vai nos dar a confirmação dessa tese que estamos falando. E aos anjos que não guardaram. Aqui está falando o quê? O contexto eu não vou falar, porque nós não estamos entrando no contexto do que está sendo falado aqui em Judas. Está falando contra os falsos mestres, está falando contra os ímpios, os desobedientes à palavra de Deus, todos aqueles que fogem aos princípios da palavra de Deus, né? Mas eu quero falar só para esclarecer o que é esses anjos, esses gafanhotos infernais que saem do poço do abismo, que vai atormentar os homens nesse período da grande tribulação. E aos anjos que não guardaram, vou repetir o Judas 1,6, né? E aos anjos que não guardaram o seu principado, mas deixaram a sua própria habitação, reservou na escuridão e prisões eternas até o juízo daquele grande dia. Então, até esse momento, que é o juízo de Deus sobre a terra, eles estão trancafiados, né? A prisões eternas. Quem são esses anjos? São aqueles de hierarquia alta, como Satanás era querubim, né? Querubim é anjo poderoso, né? Esses aqui são anjos que não guardaram o seu principado. Lá em Daniel 12, a gente vai ver que Miguel, que é o arcanjo, ele era chamado um dos príncipes dos filhos de Israel. Então aqui está falando os anjos que não guardaram o seu principado. Quando estava no céu, eles foram deixados sua própria habitação e reservou na escuridão e em prisões eternas até o juízo daquele grande dia. Então esses anjos são de hierarquia alta, poderosos, que são anjos malignos que atormentam de tal maneira os homens que, se eles fossem soltos, não haveria como a humanidade não ser atingida por eles, né? Então veja que eles estão presos, mas aqui, quando o Senhor manda essa estrela, que esse anjo que desce do céu com a chave do abismo, chegou o momento deles atuarem na terra. Nós vamos ver mais adiante que eles vão atormentar a raça humana. Nessa quinta trombeta, não é permitido tocar em árvore, em erva, em nada. Somente nos homens. E os homens vão sofrer o flagelo desses anjos monstruosos que saem do abismo durante 5 meses nesse período
da grande tribulação, no período do juízo de Deus sobre a terra, através do toque das trombetas, né? Eu quero ler ainda também, 2 de Pedro, capítulo 2, que diz assim, também falando dos falsos mestres, falsos profetas, aqueles que não guardaram a palavra de Deus, né? Pedro fala também no versículo 4, diz assim, porque se Deus não perdoou aos anjos que pecaram, mas, havendo-os lançado no inferno, os entregou às cadeias da escuridão, ficando reservado para o juízo. Então, a palavra de Deus, ela testifica que nesse momento, nesse período de juízo sobre a terra, que Deus está enviando sobre a terra, vai abrir esse poço do abismo, onde esses principados, né, horrendos, que tem forma de escorpião maligno, na nossa mente humana, não tem nem capacidade de representar uma imagem, de tão deformado que são eles, né? Eles estão, então, sobre a terra e vai atuar fragelando os homens da terra. Vamos dar continuidade. E foi-lhe dito que fizesse, versículo 4, nós estamos no texto em questão, né? Texto do capítulo 9 de Apocalipse. E foi-lhes dito que não fizesse dano à erva da terra, nem a verdura alguma, nem a árvore alguma, mas somente aos homens que não têm na testa o sinal de Deus. Então, todos aqueles que não foram assinalados pelo Senhor estão sofrendo esse flagelo. E vai ser, nós vamos ver um pouco mais adiante, aqui no próximo versículo, que são 5 meses de tormento, 5 meses de tormento. A morte vai fugir dos homens, os homens vão procurar o tormento, o sofrimento vai ser tão grande que a morte vai fugir. Antes de entrar na narração dos tormentos, eu lembro lá no período nas 10 pragas do Egito, na 8ª praga do Egito, foi a 8ª foi de gafanhotos, né? E lá a permissão era para comer tudo de erva verde, árvore. Os gafanhotos limpou o Egito de tudo que é verde, de folha, de árvore, de frutos, tudo. Você pode ler lá, Êxodo capítulo 10, você vai encontrar, nós não ler, porque é só uma simbologia, né? Lá comeu tudo de erva, aqui é o contrário. Eles são proibidos de tocar na erva. Eles vão atormentar os homens, porque esses aqui não são gafanhotos literal, não são seres infernais, como nós estamos falando, demônios, esses principados que estão presos vão ser soltos para atormentar a humanidade. Nós temos exemplo disso, de pessoas que são atormentadas por demônios, aquele endemoniado gadareno, né? Não sei se os irmãos se lembram, a gente pode até lembrar. Eu gosto de ler Marcos capítulo 5. Ele faz uma narrativa, Lucas relatou, Mateus relatou, mas Marcos ele narra essa história, esse acontecimento, com riqueza de detalhe. Eu acho interessante que quando Jesus se aproximou, que ele atravessou, chegou na terra, na província, né, que era uma província de Gadara, os gadarenos, ele encontrou com logo esse endemoniado, embora Mateus fala que eram 2, mas os 2 evangelistas, tanto Marcos como Lucas, diz que foi um apenas. Ele está narrando aqui, ele veio de encontro com Jesus. E o que foi que ele falou? Eu escrevi o que Mateus falou aqui, mas em Mateus fala bem claramente assim, que tens nós, porque como eu disse, Mateus está relatando 2 endemoniados, mas os outros evangelhos, vou repetir, só narra 1. Então eu vou ler essa parte que Mateus falou. Que tem nós contigo, Jesus, Filho de Deus? Fez uma pergunta. Quem está perguntando é o endemoniado. Vieste atormentar-nos antes do tempo? Se nos expulsa, permite-nos que entremos naquela manada de porcos. E a gente conhece que a história que eles entraram naqueles porcos, os porcos foram para um despenhadeiro e morreram todos, né? E o povo, os homens daquela província, pediu Jesus para sair de lá,
não quiseram que Jesus ficasse lá, porque ficaram atemorizados. Mas o que em Marcos narra é que eles tinham legalidade naquela província. O versículo 10 de Marcos 5 diz assim: e rogava-lhe muito que os não enviasse para fora daquela província. Os próprios demônios rogou a Jesus que não enviasse eles para fora daquela província. E no Evangelho de Mateus, eles falam assim: não nos mande para o abismo, né? Eles pedem para Jesus não enviar eles para o abismo. Aí eles pedem para entrar nos porcos, porque eles não queriam, eles tinham legalidade para agir naquela província dos Gadarenos. E lá, continuando ainda para confirmar no 17 do capítulo 5 de Marcos, confirma assim: e o cidadão, né, começaram a rogar-lhe que saísse do seu território. Então veja que tanto o cidadão como os próprios demônios pediu para não retirar eles daquela província. E no outro evangelho eles disse assim: não nos manda para o abismo. Ele não queria ir para o abismo, porque sabia que quem vai para o abismo fica trancafiado lá nas trevas, né? No poço do abismo. Aqui foi aberto o poço do abismo. Então veja, aqui nós temos esse exemplo desse endemoniado, que ele não tinha paz, não tinha sossego. O texto aqui fala de Marcos 5, diz assim: ó, e tendo sido muitas vezes preso com grilhões e cadeias, e foram por ele feitas em pedaços, e os grilhões em migalhas, ninguém podia amarrar. Andava sempre de dia e de noite, clamando pelos montes e pelos sepulcros, ferindo-se com pedras, né? Aí então veja, aqui só está os evangelhos mostram uma pincelada de que é um tormento desses demônios, né? Esses demônios que perturba a humanidade, perturba aqueles que escolhem. Aqui, esses demônios que estão saindo do poço, do abismo, eles vão atormentar os homens por 5 meses. Versículo 5, vamos voltar ao texto. 9:5 diz assim: e foi-lhes permitido não que os matasse, mas que por 5 meses, ou seja, 150 dias, os atormentasse, e o seu tormento era semelhante ao tormento do escorpião quando fere o homem. Então veja que esse tormento era tão tremendo, a dor. Eu nunca, graças a Deus, nunca fui picada pelo escorpião, mas diz que quem já foi diz que é uma dor terrível. Só que a dor do escorpião, ela vai sumindo. Aqui não, são tormentos contínuos durante 5 meses. 150 dias os homens serão atormentados por esses gafanhotos infernais, por esses demônios que são soltos do poço do abismo. Versículo 6 diz assim: e naqueles dias os homens buscarão a morte e não a acharão, desejarão morrer e a morte fugirá deles. Então muitos vão tentar cometer suicídio, mas a morte aí cada vez vai se agravando, porque quanto mais faz para morrer buscando a morte, pior vai ficando a situação, porque o tormento destes demônios será como o veneno do escorpião sobre a raça humana, daqueles que não têm o selo de Deus, daqueles que estão no período da grande tribulação. Porventura, quem não está seguindo os outros estudos, nós estamos dentro do período da grande tribulação, onde nós cremos que a igreja do Senhor já está com o Senhor, já está na glória com o Senhor. Esse período é o período onde Satanás vai governar sobre a terra, sobre os 7 anos, ele tem legalidade, não a total, vai ser rei por esse período, mas a autoridade está sempre na mão do nosso Senhor Jesus Cristo, né? Vamos ver o versículo 7, que diz assim. Agora vamos ver os aspectos, né, dos gafanhotos. Versículo 7 ao 10. Diz assim: e o aspecto dos gafanhotos eram semelhante ao cavalo aparelhado para a guerra. E sobre a sua cabeça havia uma como coroa. Veja que nada aqui é real.
é como, é imitação, né? Tudo aqui é semelhante, ou como não é literalmente uma coroa. E diga também, eu quero explicar aqui, que às vezes a gente falando assim, dá a entender, pode ser que os seres espirituais muitas vezes não são vistos aos olhos humanos, natural. Então, os homens estarão sofrendo sobre esse período, porém, eu creio que os olhos naturais deles não estão vendo. João aqui, ele está vendo esses gafanhotos, porque o Senhor está dando essa visão para ele, né? Mas se são demônios, seres espirituais, eu creio que os olhos naturais não estão vendo quão horrendo são eles, porém estão sofrendo os flagelos por eles feito, né? Porque isso é importante, porque os nossos olhos, muitas coisas vão ser vistas a olho nu, mas muitas coisas aqui eu creio que não são vistos esses demônios, esses principados da escuridão, das trevas, eles eu creio que talvez não são vistos a toda a raça humana que está nesse período, visto como a gente vê, que a gente estando na carne, nós vemos o que é físico, a gente não vê o que é espiritual, a não ser que o Senhor abra os nossos olhos para que nós possamos enxergá-los. Mas aqui eles estão sofrendo as consequências desses demônios que são muitos que saem desse poço do abismo. Vamos dar continuidade. O aspecto deles era semelhante ao de cavalo aparelhado para a guerra, e sobre a sua cabeça havia uma como coroa, semelhante ao ouro. Tudo é como ou semelhante, não é verdade, é tudo imitação. E o seu rosto era como rosto de homem. Tinha cabelo como cabelo de mulher, tinha como cabelo de mulher, né? E os seus dentes eram como de leão, né? E tinham couraça como couraça de ferro. Tudo é como, tudo é imitação. João viu todas essas coisas. E o ruído das suas asas, veja aqui como eram seres de alto escalão que estava no céu, que se rebelou e foi jogado às trevas exteriores, né? Como Pedro narrou, que se Deus não perdoou eles que pecaram no céu, quanto muito menos vão perdoar os homens que são os falsos mestres, os que ensinam engano, né, sobre o povo de Deus, e os que praticam todo tipo de pecado sobre a terra, né? Aqueles que não confessam o Senhor Jesus. Então, veja, e as suas asas, e o ruído das suas asas era como o ruído de carro quando muitos cavalos correm ao combate. Então, a gente imagina que é aquele tropelo, né, aquele batalhão, como se estivesse. João ouviu tudo isso, né? Que viria sobre a terra. Versículo 10 diz assim: e tinha cauda semelhante a dos escorpiões, e aguilhões, ou seja, ferrão na cauda. E o seu poder era para danificar os homens por 5 meses. Está confirmando aqui que eles era semelhante a uns cavalos aparelhados para a guerra. A gente, quando nos filmes antigos, a gente vê, né, aqueles soldados com aqueles cavalos, com tudo colocado no rosto, com a armadura, tudo ali, né, aparelhado para a guerra. Assim era a aparência desses seres demoníacos. E diz aqui que e tinha cauda semelhante à cauda de escorpião, e ferrão na cauda. E o seu poder era para danificar os homens por 5 meses. Então, essa quinta trombeta, que é o primeiro ai que o anjo anunciou sobre a terra, é esse flagelo sobre os homens nesse período. Nesse período vão sofrer demais, porém não acharão a morte, não vão morrer e vão buscar a morte, vão se suicidar, mas ainda assim não vai morrer, porque vão sofrer esse flagelo durante esses 5 meses. Agora, versículo 11, e tinha sobre si rei, o anjo do abismo. Então, quem é o rei desses escorpiões malignos?
O próprio Satanás. O anjo do abismo. Quem é o anjo do abismo? O anjo do abismo, literalmente, é Satanás. Satanás, ele é rei. Tinha sobre si rei. Nesse período, como ele está reinando, quem estava dominando na direção desses demônios que saem é o próprio Satanás. Porque aqui está dizendo, ó, e tinha sobre si rei o anjo do abismo. Agora, se fosse comparar com o escorpião vive em manadas, porém, eles não têm rei. Isso está lá em Provérbios. Provérbios 30, versículo 27. Diz assim, ó, os gafanhotos não têm rei. E contudo, todos saem em bandos e se repartem, né? Então veja que eles saem lá no período do Egito, que a gente está colocando como exemplo, diz que veio um vento oriental e veio aquela nuvem de gafanhoto que cobriu o sol, cobriu a terra. Então veio uma nuvem lá no Egito. Aqui nós estamos vendo essa fumaça que sai do abismo. Provavelmente essa fumaça são essa nuvem desses gafanhotos infernais que vem sobre a terra, né? E o versículo 12 aqui está confirmando, né, falando assim, ó, passado já um ai, e eis que depois disso vem ainda 2 ai. Agora nós vamos ver a 6ª trombeta, que é o segundo ai proclamado pelo anjo que estava voando no céu, né? Vamos ver o 6º anjo. Aqui nessa 6ª trombeta, 6º anjo que vai tocar a sua trombeta, a gente já vai ver aqui, são exércitos demoníacos que vão vir sobre a terra e eles estão marcados, nós vamos ver aqui, hora, dia, mês e ano. Exclusivo, esse exército de milhões, de 200 milhões de cavaleiros demoníacos que vêm sobre a terra. Esse sim vai causar dano terrível sobre os homens e vai matar a 1/3 parte dos homens. Capítulo 9, continuando, versículo 13 em diante, que é a 6ª trombeta. E tocou o 6º anjo a trombeta, e ouvi uma voz que vinha das 4 pontas do altar de ouro. Onde está? De ouro que estava diante de Deus. Nós vimos no capítulo 8, os primeiros versículos, que esse altar de incenso, né, que está diante do trono de Deus, diante de Deus. Aqui nós estamos vendo que esse 6º anjo, quando ele tocar a trombeta, João ouviu uma voz que vinha das 4 pontas desse altar de ouro, que está diante de Deus. Então veja o comando onde está. Eu estou sempre chamando a atenção para a gente não perder de vista quem é que está no controle de toda a humanidade, de toda a terra. Ainda que o executor do juízo de Deus sobre a terra é o próprio Satanás e os seus adeptos, né? Mas a autoridade, o controle está na mão do Todo-Poderoso. Então veja que quando o anjo tocou a sua trombeta, ouviu uma voz que veio das 4 pontas do altar de ouro que está diante de Deus, que dizia, versículo 14, que dizia ao 6º anjo que tinha a trombeta. Então veja aqui, ó, a voz veio do altar, das 4 pontas do altar, veio e falou ao anjo que tinha as trombetas, que tinha o poder de tocar a trombeta. Essa trombeta, quando o anjo tocou essa trombeta, foi solto, versículo 14, foi solto, tocou a trombeta, solta os 4 anjos que estão presos junto ao grande rio Eufrates. Esses 4 anjos que estão junto ao grande rio Eufrates, esses são como como se fossem 4 generais malignos que vão liderar 200 milhões, nós vamos ver aqui em diante, 200 milhões de cavaleiros desse exército que vem sobre a terra.
Nesse período dessa trombeta, nós vamos ver que o poder que vai matar a terça parte da humanidade vai ser pandemia, que vai ser peste. Uma pandemia que, se essa agora, nós já ficamos... Essa agora, eu creio que não foi nem 1% da humanidade, né? Porque, se não me falha a memória, nós não temos nem 8 bilhões de habitantes. Então, são 7 bilhões, 700 anos, mais ou menos, de 2020, o censo, né, de 2020. Né? O Brasil, nós temos faixa de 212, 213 bilhões de seres humanos. Né? Então, veja que nós ocupamos uma média, o Brasil, de porcentagem de 6% de toda a população da humanidade. Entre aspas, né? Que a gente, isso é só um censo por alto, né? Então, veja que esses 200 milhões, vamos continuar aqui. Então, quando o anjo toca essa trombeta, ele solta os 4 anjos que estão presos junto ao grande rio Eufrates. E foram soltos os 4 anjos que estavam preparados para a hora e dia e mês e ano, a fim de matarem a terça parte dos homens. E o 16, o versículo 16. E o número dos exércitos dos cavaleiros eram de 200 milhões. E ouvi o número deles. Então veja que esses 4 anjos que estão presos junto ao grande rio Eufrates, eles são como generais que vão. Eu creio que esses 4 anjos é como se fosse... pegasse os 4 cantos, como a Bíblia fala, os 4 cantos da terra. Nós entendemos que a terra é redonda, mas a Bíblia fala de 4 cantos da terra, simbolizando o quê? Os pontos cardeais, norte, sul, leste, oeste, né? Então veja que esses 4 anjos vão liderar esse grandioso exército de demônios. Nós vamos ver aqui a descrição deles também, que são terríveis. E o que vai afetar? Aqui vai afetar, vai sair fogo da boca deles, vai sair jacinto, quer dizer, a aparência. Vamos continuar lendo que a gente já vai explicando. Versículo 17. Assim vi os cavalos nesta visão, e os que sobre eles cavalgavam tinha couraça de fogo e jacinto. Jacinto a gente sabe que é uma pedra, né? Que lá no templo santo de Deus de Apocalipse tem a pedra jacinto. Inclusive é a pedra do apóstolo Pedro, né? Que tá lá, né? Então, mas aqui é só a imitação desses demônios, né? Jacinto e de enxofre. E a cabeça dos cavalos eram como cabeça de leão, e da sua boca saíam fogo, fumaça e enxofre. E por essas 3 pragas, veja só, veja como vai ser, não vai ser como o vírus do coronavírus, né? Que pega nas pessoas e das pessoas contamina. Esse vai ser no ar, porque da fumaça vai lançar fogo sobre a terra, da fumaça e enxofre que vai sair, vai contaminar a terça parte da humanidade, vai morrer. Eu creio que todos, talvez, podem ser contaminados, mas a terça parte vai ser morta por essa pandemia. A gente fala pandemia, não é nem epidemia, porque pandemia quando é o mundo inteiro, igual a sombra que nós vivemos agora. Estamos, em nome de Jesus, saindo desse período, né? Nós vivemos e estamos ainda sobre a pandemia que é sobre o mundo inteiro, né? Foi sobre o mundo inteiro, por isso pandemia que atinge todo mundo. Aqui vai ser de novo uma grande pandemia, porque o fogo e a fumaça que sai do fogo e enxofre vai contaminar a humanidade, e a terça parte vai ser morta. São, então, esse exército demoníaco que vai vir sobre a terra. Como eu falei, a gente às vezes falando, a gente tem a impressão que, eu creio que os nossos olhos não vai estar vendo esses seres horrendos, né? Porque são demônios, são espirituais. Mas a consequência das queimadas, né, dos fogos que vai queimar,
vai ser derramado sobre a terra, sobre a fumaça que vai sair, fumaça contaminada, e o enxofre que sai vai matar. Porque o enxofre, a gente sabe que o enxofre nosso, a gente conhece, ele é um elemento químico, né? Ele é usado principalmente na fabricação de ácido, né? Sulfúrico, até a cabecinha do palito de fósforo é feito também com a composição. Só que a gente, claro, trabalha com a porção que não danifica tanto. Mas existe alguns ácidos que, se jogar na pessoa, destrói toda, né? São queimados, né? Então veja que o ácido queima, esse enxofre, ele vai queimar, ele vai e também vai matar a terça parte da humanidade. Então, por essas pragas, foi morta a terça parte dos homens. A terça parte dos homens sobre a terra. É muita coisa. Eu citei o exemplo desse vírus, coronavírus, eu citei esse exemplo aqui, porque por mais que foi, assim, espantoso ao nosso entendimento, muita gente até ficou doente, até de depressão, de desespero, de medo, né? De tudo, de preocupação, de morrer, de ver um ente querido morrer. Já foi tão difícil, isso não foi nem sombra do que vai acontecer nesse período. Imagina a terça parte da humanidade que está sobre a Terra. É gente demais. Você divide toda a humanidade hoje, na condição de hoje. Vão dividir, aproximadamente 8 bilhões de pessoas, vão dividir em 3 partes. 3 partes dessas vão morrer. É muito triste. É um pânico tremendo sobre a Terra. Fora todos os outros flagelos que vão continuar, né? Que vão continuar sobre a terra. Isso aqui nós estamos falando só dos que derramado de Deus para a terra. Agora, fora o Satanás e os seus agentes perseguindo o povo, porque ele vai estar de todas as maneiras perseguindo o povo na terra, principalmente aqueles que confessar o nome do Senhor Jesus, vão ser perseguidos, né? Todo tipo de perseguição. Nós vamos ver mais adiante que no momento que o anticristo vai se revelar, quer dizer, o próprio Satanás se revelando, nós vamos ver ali que não se compra nada sem ter a marca, né? Vai perseguir terrivelmente os seres humanos sobre a terra, aqueles que não quiserem ser adepto dele, né? Vamos continuar. Versículo 19. Não, ainda 18, né? Não terminei. Porque por essas pragas foram mortas a terça parte dos homens, isto é, pelo fogo, pela fumaça e pelo enxofre que saía da sua boca. Tá? Então, o versículo 19 diz assim: porque o poder dos cavalos está na sua boca e na sua cauda. Portanto, a sua cauda é semelhante à serpente, ou seja, a cobra. Já viu cobra de 2 cabeças? Né? Tanto no rabo, na cauda dos cavalos, eram como cobras e tinha cabeça e boca na cauda. E a boca dos cavalos. Então, é como se fosse os cavalos, aquele exército, e os seus cavaleiros, como está aqui, parecido. Transforma, imagine, serpente com seres horrendos, é totalmente deformado. Por mais que você crie uma imagem, não é possível descrevê-la, porque são seres horrendos que estarão sendo derramados sobre a terra, né? Agora, o versículo 20 diz assim: e aos homens, aqui a gente ainda vê a misericórdia de Deus, por isso que eu falo, nunca o Senhor vai fechar a porta de salvação. Nunca. Mas esses homens que são adeptos do anticristo, adeptos de Satanás, eu creio que há uma lavagem cerebral, porque acho que esses homens, quando eles recebem a marca da besta, eles passam por um tipo de lavagem cerebral. Os demônios devem infiltrar de tal maneira que eles não conseguem olhar para o Senhor e receber a misericórdia de Deus nesse período. Que vamos ler aqui, o versículo 20 do capítulo 9, diz assim: e os outros homens que não foram mortos, olha, esses 2 terços que não morreram por essas pragas,
esses outros homens que não foram mortos por essas pragas, não se arrependeram das obras das suas mãos, para não adorarem os demônios e os ídolos de ouro, de prata e de bronze, e de pedra, e de madeira, e que nem podem ver, nem ouvir, nem andar. 21 diz assim: e não se arrependeram dos seus homicídios, dos seus assassinatos, né? E nem das suas feitiçarias, e nem das suas prostituição, e nem das suas ladroice. Então veja que aqui nós estamos vendo que ainda há, nós vimos que os 144.000 selados estão pregando, ainda há anúncio da palavra de Deus, anúncio de arrependimento, ainda há pregação na terra, ainda há, porque aqueles que estão selados estão guardados desse juízo de Deus que desce. Porém, como eu tenho falado sempre, estou repetindo, sou muito repetitiva, mas para a gente que ensina precisa ser, para entrar no nosso entendimento, né? Então veja que esses que não têm o selo de Deus, eles estão sofrendo demais, e aqueles que têm o selo de Deus estão tentando levar a palavra, tentando levar o arrependimento, para essas vidas ser livres da condenação eterna. Se aqui esse período está difícil, muito pior será a eternidade, que o que espera para eles é o lago de fogo, que é eternamente, onde nunca vai acabar, eternamente, eterno é para sempre, não tem fim. Né? Então veja, e não se arrependeram dos seus homicídios, nem das suas feitiçarias, nem de suas prostituição, nem das suas ladroices, né? Então veja que a gente fala assim, não entende, mas lá em Gálatas, capítulo 5, a gente vai ver que lá fala de todas as obras da carne. Às vezes a gente pensa assim, não, eu não cometo feitiçaria, né? Não mato ninguém, não sou assassino, mas as obras da carne, ela envolve muitas coisas que nós temos que guerrear com nós mesmos todos os dias, não é verdade? Vamos ver o que diz lá, Gálatas 5, versículo 19 em diante, diz assim, ó, porque as obras da carne são manifestas, as quais são prostituição, impureza, lascívia. Quem não sabe o que é lascívia, é aquela sensualidade exagerada, né? Idolatria. Idolatria não é só dobrar o joelho diante de um ídolo. Idolatria, muitas vezes, a gente idolatra até um objeto que a gente tem. Idolatra um marido, um filho, idolatra uma esposa, idolatra, às vezes, um bem que a gente pode idolatrar. A gente tem que ficar livre. Sempre o Senhor em primeiro lugar na nossa vida. Acima de filho, do amor de mãe para filho, de filho para mãe, para pai, né? O Senhor Jesus, ele tem que estar acima de tudo e de todas as coisas na nossa vida, né? Então, veja, idolatria, feitiçaria. Engraçado que feitiçaria, como eu falei, a gente só imagina quando as pessoas que faz feitiço, que vai nas cruzilhadas, ou vai no terreiro de macumba, faz essas coisas. Não. Feitiçaria, a Bíblia diz lá em Samuel, se não me falha a memória, é o 15, ou não me lembro agora, mas lá diz que a rebelião é como um pecado de feitiçaria. Eu não peguei esse versículo, mas está no livro de Samuel, um dos livros de Samuel. Eu creio que é o 15, 23, se eu não estou equivocada, né? 15, 23. Fala que a rebelião, ou seja, a resistência que nós temos no nosso coração, ela é como um pecado de feitiçaria. Lá está escrito, o Senhor, né, falando. É a feitiçaria, inimizades, porfia. Porfia, o que é? Contenda de palavra, polêmica, né? Assuntos polêmicos que levam a briga, leva a discussão. Tudo isso é porfia. Emulação é competição, né? A pessoa que competitiva, que está sempre como se fosse um invejoso, competindo de todas as formas, né? Isso é a emulação. Iras, quem que está livre de uma ira? Não é? Ninguém. Ira, pelejas, disputa, dissensão, heresias, todo mundo sabe, né? Heresias,
inveja, homicídio, bebedices, olha aí, bebedice, glutonaria, até o pecado da gula é um pecado de condenação. Glutonaria é gula, gula em excesso. A gula é pecado e é um pecado de condenação. Veja aqui, ó, glutonaria e coisas semelhantes a estas, acerca das quais vos declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Então veja, agora a gente olhando aqui para esse texto, meu Deus, quem pode então? Não foi assim que perguntaram para... Quem foi que perguntou? Quem pode então ganhar o reino de Deus? Falou para o próprio Jesus. Né? No momento, agora me lembrei, o texto que fala do rico, né? Que fala assim, nossa, quando Jesus falou para aquele jovem rico, explicou para ele, vende tudo quanto tem. Aí explicou mais adiante para os discípulos, deu a explicação de tudo para os discípulos, mas Senhor, então quem pode herdar o reino de Deus? Aí o Senhor fala assim, as coisas que são impossíveis aos homens são possíveis para Deus, porque Deus trabalha no interior do nosso coração. E ele faz o quê? Todas essas obras aqui, que é tão familiar para nós, né? Tão familiar, a gente vai ver aqui que o Espírito de Deus muda a história lá dentro do nosso coração, dentro do nosso ser, do nosso sentir. Aí eu vou ler isso aqui, que está fora de contexto, mas só para a gente não ficar pensando, meu Deus, então quem pode herdar o reino de Deus? Assim como os discípulos perguntou para Jesus, né? Como ele perguntou para Jesus, ó, mas o fruto do Espírito, o Espírito quando entra na nossa vida, ele muda, ó, é amor, nós aprendemos a amar, gozo, alegria, né? Paz, olha só, longanimidade, a pessoa longânima, que não se ira fácil, ela é equilibrada, né? Benignidade, pessoa que pratica o bem, tudo isso o Espírito de Deus transforma a nossa vida, né? Coisa que era impossível para nós, o Espírito de Deus faz, né? Bondade, fé, mansidão, olha só, mansidão. A pessoa mansa é aquela que não é daquele porco espinho que falou, já arrepiou. Não, ela já começa a ser equilibrada, já consegue parar, já consegue raciocinar, né? Porque o Espírito de Deus vai fazendo a obra na nossa vida. E a gente vai sendo mais tolerante, né? E isso é uma coisa que a gente vai alcançando gradualmente. O Senhor vai transformando a nossa vida, né? E vai mudando aquela história triste daquele ser humano tão horrendo da obra da carne que nós vemos aqui, já passa a ser um ser humano já bondoso, misericordioso, que tem fé, tem amor para o próximo, né? Tem mansidão no seu jeito de ser, né? E temperança, é o equilíbrio, né? Agora diz assim, ó, contra essas coisas não há lei, não tem condenação, né? Essas coisas, quem pratica essas coisas, ela não tem como ser condenada, porque ela está praticando as obras do Espírito de Deus. Louvado seja Deus por isso, né? Então eu só li essa parte que está fora, está indiretamente dentro do contexto, né? Para a gente perceber que aquilo que é impossível para nós, que nós de nós mesmos não damos conta de nos consertar. Mas se nós nos colocamos aos pés do Senhor, o Espírito Santo vai trabalhando e vai fazendo a obra e vai nos transformando dia após dia, até chegar, como Paulo fala lá aos crentes da igreja de Éfeso, fala assim, até chegar à estatura de varão perfeito, que é a estatura do próprio Cristo, né? Louvado seja Deus. Então veja aqui que esses homens aqui, com todo esse flagelo, com tudo isso que estão sofrendo, eles ainda não conseguem olhar para o Senhor, se arrepender e aceitar o Senhor Jesus e ser livre da condenação. Eles não conseguem, porque eu penso que o anticristo vai fazer uma lavagem cerebral, porque quanto mais sofre, mais juízo, eles não conseguem abrir o coração para o Senhor, não conseguem abrir. Informação, com certeza, estão tendo, porque Deus não é injusto. Tudo que ele faz,
tudo, mesmo nesse período, é o dia da ira de Deus, nesse período onde está sendo derramada a ira de Deus, ainda assim, o Senhor ainda derrama também a sua misericórdia e oportunidade para o homem se arrepender. Então, por hoje, nós vamos ficar por aqui. Nós falamos do primeiro ai, que é a quinta trombeta, e a sexta trombeta. Agora, no próximo estudo, nós vamos ver um paralelo dentro dessa sexta trombeta. João, um livrinho, né, que ele vai ser trazido, nós vamos estudar sobre isso, e depois ainda vai haver a mulher e o dragão, que são os paralelos dentro dessas 3 etapas, que tem, dentro dessas 7 trombetas. Na sexta, antes de abrir a última trombeta, vai haver esses paralelos que estão dentro desse período. Nós vamos estudar na próxima aula, o capítulo 10 de Apocalipse.